O Fluminense tem um novo presidente. Matheus Montenegro foi eleito no último sábado e vai comandar o tricolor no próximo triênio 2026, 2027 e 2028. E o que muda com a chegada de Matheus? Vamos debater sobre isso depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol. Para quem não me conhece, sou jornalista há mais de 2 décadas, comandei o Netflu, a maior mídia do Fluminense, durante mais de 1 década e meia, e agora nesse canal a gente vai trocando uma bola aqui sobre a minha paixão, a sua paixão, o Fluminense Futebol Clube. E antes da gente falar sobre o assunto do vídeo, peço para você deixar o like aqui nesse conteúdo e, se não for um inscrito, também fica o convite para você se inscrever no canal, tem conteúdo todos os dias. Matheus Montenegro está eleito presidente do Fluminense numa votação muito expressiva. É a maior da história do Fluminense. Vamos colocar aí os números para vocês acompanharem. Oficializado pelo Fluminense através de suas redes sociais, Matheus Montenegro foi eleito o novo presidente do Fluminense. A chapa Clube que Orgulha o Brasil, que tem Ricardo Tenório como vice-presidente geral, saiu vencedora na eleição realizada neste sábado, no último sábado, 29/11, na sede de Laranjeiras, e vai dirigir o clube no triênio 26, 27, 28. Matheus e Tenório receberam 3.282 votos contra 1.295 da chapa O Fluminense Tem Pressa, de Ademar Arraes e Adir Tourinho, 12 votos brancos e 30 nulos. Foram mais de 4.700 votos. E essa eleição de 2025 se tornou a maior da história do Fluminense. Nunca antes houve tantas pessoas que participaram do pleito, que foram até Laranjeiras e votaram em Matheus, Ademar, nulo ou branco. Isso é uma vitória. O Fluminense até então tinha um quórum ali recente de 3.000 e pouquinhos votos. Em 2016 chegou à barreira dos 4.000, e é um número importante, porém muito aquém do que a gente necessitava. Antes da gente falar sobre a vitória do Matheus, da oposição, eu venho lamentar aqui, mais uma vez, a não instituição do voto online, o que permitiria uma democracia plena desse processo. O Fluminense é o clube mais democrático do futebol do Rio de Janeiro, mas deveria ser ainda mais exemplo, fazendo com que torcedores de todos os cantos desse planetinha pudessem votar caso tivesse esse direito. Tomara que o agora eleito presidente Matheus coloque o voto online como uma de suas prioridades. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o presidente Matheus Montenegro pela eleição, pela vitória, uma vitória legítima, construída sim, com bases democráticas, embora, repito, não da forma que nós gostaríamos, que o Fluminense merece, mas uma vitória legítima. E eu, como torcedor do Fluminense, espero que ele faça uma grande gestão. Estarei aqui para elogiar os bons atos e criticar aqueles que não estejam de acordo com o que eu penso para o melhor do tricolor. Em relação à oposição, fica aqui também a legitimidade da campanha, uma campanha que conseguiu unir muitas pessoas, mas que, infelizmente, eu preciso dizer isso, foi pautada numa pessoa que não tinha o preparo suficiente. E eu falo aqui com muita tranquilidade. Não conheço o Ademar Arraes, me parece ser um cara extremamente simpático, solícito, se esforçou demais nessa campanha, lutou muito, mas falei isso aqui em várias outras oportunidades, em lives, não era o nome ideal para tocar um projeto de uma verdadeira mudança. Além disso, alguns pares que Ademar conseguiu juntar com muito esforço, com muito afinco, também não representam para mim a mudança que o Fluminense necessita.
Ainda assim, eu preguei aqui no canal um voto útil na oposição, porque entendi e entendo que a mudança de poder é sempre salutar. Nunca é importante você manter durante muito tempo o mesmo grupo no poder. Mesmo que algumas pessoas entendam que esse grupo vem fazendo uma boa gestão, o que eu discordo. Então, mantive aqui um posicionamento de voto útil na oposição. Até porque tenho muito receio ainda dessa SAF que novamente será implementada, pelo menos no que tange a discussão, se ela vai ser aprovada, vai passar por uma assembleia, antes pelo Conselho Deliberativo, a gente vai saber. Vamos acompanhar então as primeiras palavras do presidente Matheus Montenegro. Eu separei aqui o que eu achei relevante, que fala exatamente sobre o futebol do Fluminense e também SAF. Que não existia antes. A gente quer mais do que isso. Então, vocês sabem que a gente tem um projeto que foi apresentado de SAF e que agora a gente vai retomar, né, esse projeto. Mas de coisas mais urgentes, assim, curto prazo, é a finalização do planejamento do elenco para o ano que vem, porque se tudo der certo, né, a gente estiver na final da Copa do Brasil, que é o nosso objetivo, né, o ano já vai acabar no dia 21 de dezembro, e a gente já tem o início do Campeonato Carioca 20 dias depois e já o Campeonato Brasileiro em janeiro. Então o foco agora é 100% no futebol. Como vocês acabaram de ver, a prioridade é a formação do elenco para 2026, aliás, discussão do elenco, né? Porque esse elenco praticamente todo vai ou deve continuar em 2026. Todo mundo tem contrato, à exceção do zagueiro Manuel, até o Nonato foi comprado. Mas o Matheus deixou muito claro que vai retomar as conversas sobre SAF. Em algumas entrevistas e podcasts, ele disse que pretende conversar para poder aumentar um pouco o valor, o aporte inicial, colocar uma penalização que de fato, né, seja relevante e não apenas retirar dividendos se determinadas circunstâncias forem alcançadas. Vai ser feito um esforço hercúleo para passar essa SAF, com uma alteraçãozinha aqui, outra ali. E eu acho que a luta a partir de agora é essa, é a gente estar vigilante. Sei que muitos correligionários do Matheus Montenegro não apoiam SAF, não é todo mundo que quer a SAF. Eu já me manifestei, eu espero que ela não passe. O Fluminense precisa de mais projetos. Eu não sou contra a SAF, mas eu gostaria de ver mais propostas serem apresentadas e não uma única, que já mostrou para todos nós que é insuficiente e que ainda coloca aí uma questão muito grave de conflito de interesses. Espero que o Matheus consiga fazer uma boa gestão e que principalmente tenha autonomia e não seja uma sombra do Mário Bittencourt, uma espécie de Abade 2.0. Que ele consiga tomar as decisões de sua cabeça e não daquilo que o presidente Mário Bittencourt, porventura, participe. E ele já declarou que o Mário estará na gestão. Não sabe ainda em que cargo, em que condição, se remunerado, se é um cargo político, mas que vai estar na gestão. Eu não acredito, para mim já está desenhado o papel do Mário Bittencourt nessa gestão, seja como diretor remunerado, um vice-presidente de futebol, ou, se a SAF passar, o CEO. E eu espero que isso não aconteça. Em relação à oposição, temos a declaração do Ademar Arraes após a confirmação da sua derrota. Ele fez essa postagem nas redes sociais, ele diz o seguinte: saímos vitoriosos pela campanha limpa e honesta que fizemos, pela alegria e garra com que lutamos pelo Fluminense. Não há dúvida de que o número recorde de eleitores nesta eleição é uma vitória nossa, deve-se ao trabalho que fizemos, um trabalho que uniu a oposição e obrigou ao presidente Mário Bittencourt e seus candidatos a saírem da zona de conforto. A ausência de um enorme número de sócios torcedores mostra que estamos certos quando exigimos o voto online. A eleição reafirma a urgente necessidade de uma mudança no modelo de eleição praticado pelo Fluminense. Agradeço a cada um dos tricolores que depositaram confiança na nossa mensagem, no trabalho que foi realizado. Agradeço a toda a equipe, foi algo fantástico, maravilhoso. Muito obrigado, saudações tricolores, Ademar Arraes e Adir Tourinho. Embora tenha percebido falta de preparo da oposição, reconhecendo o esforço dela pela união, também há de se considerar, reconhecer que, com o estatuto vigente do Fluminense, é muito difícil a oposição ser vitoriosa. Por melhor preparada que ela esteja, com os melhores quadros possíveis. O Fluminense é um clube gerido de forma paroquial, feudal, e o estatuto protege
atual situação. Vamos lembrar que o ex-presidente Peter Since foi eleito em 2013 com o Fluminense rebaixado. Isso só não aconteceu por conta dos erros da Portuguesa e do Flamengo. O inepto Pedro Abad foi eleito, apesar de, naquela ocasião, Mário Bittencourt e Celso Barros serem opções melhores, porque a máquina tem muito peso. E é isso que deveria também ser discutido pelo agora novo presidente Matheus Montenegro. Alteração do estatuto, uma modernização dele, primeiro instituindo o voto online, em seguida soluções para que a situação não se perpetue no poder. A troca, gente, de poder é sempre importante em qualquer lugar, né? Na política convencional, imagina você ter vereadores eleitos de 30 anos, deputados, são cargos vitalícios, e muitas vezes viram cabide de emprego, e o dever que é servir a população, isso não acontece. Então, galera, eu espero que a oposição esteja mais organizada, que melhores quadros apareçam nos próximos anos e que Matheus, repito, fica aqui o meu voto de que tem autonomia para poder gerir o Fluminense. Eu não vou dizer que eu vou ficar na torcida, porque da minha parte, enquanto torcedor e jornalista, político a gente não torce. Para político a gente cobra, porque ele pediu voto. Então, se ele pediu voto, é para fazer um grande trabalho. Espero que ele consiga. Uma outra situação, a meu ver, lamentável, é outra vez a situação vencer por capote. O que isso significa? Está previsto no estatuto, que, como eu disse, precisa ser modernizado. Se o primeiro colocado tiver uma quantidade X de votos, todo o Conselho Deliberativo é formado por apoiadores dele. Isso não é democrático, isso não ajuda o processo, e tudo que o presidente escolhe, orienta, coloca para votação, o Conselho vai todo com ele. Isso deveria mudar. Assim como a exigência de 200 pessoas, 200 sócios contribuintes ou proprietários para participar do processo, né, assinando a chapa. Uma quantidade menor para você abrir o clube. Mas será que há um interesse? E você, o que achou da eleição de Matheus Montenegro? Gostou? Não? Coloca aqui nos comentários. Vamos bater esse papo antes de sair. Like no vídeo e a inscrição no canal. Um grande abraço para você e até a próxima. Saudações tricolores.